Bem, boa tarde a todos. Antes de tudo, nós queremos agradecer a coordenação local, em nome de Maria, a nossa volta à região. Nós tivemos aqui, acredito que foi em 2014, ainda com a doutora Marlene, e foi um momento extremamente agradável. E a Marina, pela forma como conduziu aqui, eu gostaria de uma salva de palmas pela organização de toda a sua equipe. Nós presidimos AME lá no Brasil, como Décio e todos que estão aqui. Nós sabemos o que é fazer um evento. É muito trabalho e realmente estão todos de parabéns. Bem, sobre causa e efeito, realmente, talvez, qual seria a interface que teríamos que colocar aí para tentar justificar a mais dramática, a mais incompreensível dos transtornos psiquiátricos, neuropediátricos e de saúde mental da infância que representa o autismo. Todas as pesquisas do mundo, da Autistic Society nesse momento, se baseiam exclusivamente na genética e na inter-relação dos ambientes fatoriais, que são múltiplos. Aqui na Holanda existem grupos de pesquisa, com o grupo da Inglaterra, que realmente tem feito, principalmente com o grupo da Uta Frith, que está em Londres, e que trocam informação, mas todos os trabalhos atualmente são todos em fatores ambientais e genéticos. Para que se possa entender sobre o autismo e como essa lei de causa e efeito atinge, é preciso aceitar que nós somos seres imortais, criaturas criadas pelo Criador, temporariamente revestidos de matéria densa, por sinal putrescível, mas possuindo dentro uma interface que é um espírito, que é uma matéria quintessenciada, imortal e imortal, e que na pluridimensionalidade do seu ser pode levar anos e anos para aprender. Dentro deste fato, desse aprendizado, obviamente, insere-se a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela faz parte das leis imutáveis. Ela faz parte das 12 leis que estão íncitas no livro dos Espíritos. E a lei de causa e efeito é aquela expressão de Jesus quando disse assim: com o ferro que feriste, serás ferido. O que vocês vão ver, porque nós estamos trazendo para vocês trabalhos mediúnicos de crianças autistas, que entrará na segunda parte, porque nos permita, para falar em autismo, falar um pouco da ciência e do autismo. Então, o que é que a ciência tem a nos brindar nesse momento? Esse grupo também, que está na Inglaterra, que é presidido pelo Ramachandran, ele descreve que o termo autismo, ele vem do grego autos, que significa em si mesmo. A denominação é oportuna, pois o principal traço do transtorno é a aparente falta de interesse pelas outras pessoas e o mundo ao seu redor. É de se convir que a criança autista não enxerga o outro, mas ele não enxerga não pelos olhos, ele não enxerga na cognição, na percepção conceitual de que o outro possa existir. E isso talvez seja o mais dramático em relação aos seus pais. Desde a infância, somos capazes de perceber emoções alheias e até mesmo experimentá-las. Autistas, porém, não dispõem desse recurso que permite interagir e criar vínculos afetivos. Uma questão para uma resposta. Por que a criança, ao nascer, na relação binômio mãe-filho, a criança ao mamar,
lembre-se os senhores de que a mama nos primatas, e que nós somos primatas, ela evoluiu. Ela saiu do abdômen e subiu em direção ao polo cefálico. Qual é essa função? É que a criança, ao estar mamando, ela olha para a mãe. E aquele olhar é o primeiro sinal desse fenômeno de empatia. Todos os animais, mamíferos e primatas inferiores, as mamas são ao longo do abdômen. E os animais do tipo gatos e cachorros recém-nascidos têm uma tendência a mamar perto da genitália materna. Por quê? Porque ali existem ferro-hormônios que o identificam e aí ele se atrai. No ser humano, esse ferro-hormônio perdeu a função. A função principal vai ser a troca do meu olhar. E a criança autista, se a mãe se permitir, ela nos chega ao consultório dizendo, na seguinte pergunta: quando recém-nascido e até os 2 meses, no momento em que davas o seio materno para amamentar, ele olhava, ele trocava o olhar? Normalmente as mães dizem que não. Então esse é um dos primeiros sinais de que o desenvolvimento infantil dessa criança não está bem. Não se preocupem com isso que está aí. É complexo, a gente trouxe simplesmente que a representação do espectro do autismo, atualmente aceita pela Autistic Society, e que vocês veem que o autismo está colocado ali no meio. Ao largo dele tem uma síndrome que parece o autismo e que só ocorre em meninas, é a síndrome de Rett. E aqui o erro do passado nosso, por não compreendermos o histórico do autismo, chama Asperger de autismo, ou autismo de alta resolução. Nesses quadros aqui estão síndromes que são intermediárias a essa, que estão ainda em catalogação pela World Organization Health. E aqui a síndrome semântico-práxica, que são crianças disléxicas, que jamais falarão. E nesse grupo está uma miscelânea de algo que ninguém sabe ainda o que é, em verdade. Bem, toda doença tem uma história para a medicina. E toda história precisa ser contada e precisa ser assinalada. A história clínica de uma criança com autismo segue. No aspecto gestacional, algumas drogas, principalmente o grupo dos antiepilépticos chamado valproato de sódio, estão implicados no autismo. As drogas do tipo cocaína, maconha, haxixe, ópio estão envolvidas. Infecções maternas, principalmente a rubéola, o herpes 2, a toxoplasmose estão envolvidas. E agora, o Zika vírus. E idades maternas muito longevas, mulheres com gravidez assistida em idade de 40 anos ou mais, têm uma tendência de poder desenvolver autismo. Normalmente essas crianças apresentam distúrbio do sono, nunca dormiram bem, desde o primeiro dia de nascido. Mas o desenvolvimento mostra regressões, principalmente linguísticas, motora e social. E na familiaridade, nós vamos ver casos de gemelaridade familiar e transtornos psiquiátricos também. Bem, é preciso se pegar esses pacientes e examiná-los fisicamente para se obter outros dados. No seu exame físico, o que se nota nessas crianças é um peso baixo ao nascer. Eles normalmente têm crescimento intrauterino retardado. O perímetro do crânio não desacelera no curso dos primeiros 2 anos, mantém-se volumoso. Lembro os senhores que um ser humano apresenta 40% dos seus genes todos na cabeça.
e que uma criança de 6 meses a 2 anos chega a fazer por segundo 700 mil sinapses por segundo. Sinapse é um neurônio querer se comunicar com o outro. Isso vai produzir um aumento do volume dos circuitos neurais e, obviamente, da massa neural. E isso que leva a uma cabeça grande. Esses neurônios, até 2 anos, precisam ser desacelerados, queimados e retraídos para que o volume da cabeça não continue a crescer. Na criança autista, não ocorre isso. A sinaptogênese continua a exercer-se de forma inconteste e o volume final da criança do crânio aos 5 anos é muito maior do que os seus pares normais. Na linguagem, nós temos, no exame neurológico, a ecolalia. Ecolalia vem do grego ecos. Ecos é voltar o som. Quando você diz a uma criança, Paulo, vem aqui, ele diz, vem aqui. Ele ouviu o eco, ele não diz o Paulo. E se o faz, ele inverte prenominalmente. Ele vai dizer, vem aqui, Paulo. Ele não diz Paulo. Isso chama-se inversão prenominal. No comportamento, existem persistências motoras. As crianças autistas repetem e repetem e repetem a mesma função. Sobe e desce escada, sobe e desce escada. Você solicita que ele pare, você oferece um brinquedo e ele continua. São profundamente irritativos, porque eles não se permitem que você os contrarie. Isso numa demonstração na segunda parte da nossa palestra. Essa é a parte espiritual do ser humano. Eles não se permitem ser contrariados. Eles têm uma relação com o outro de profunda servidão. O outro deve servi-lo e na hora que ele deseja. Estereotipias seriam brincar com a mão. Eles brincam com a mão, mas não brincam com você. As mãos são esses espelhos que eles utilizam para brincar. São extremamente irritáveis quando contrariados e a marcha deles, às vezes, é na ponta dos pés. O fato de andar nas pontas dos pés não vai dar diagnóstico de nenhuma criança de autismo. Porém, vai me dizer que a criança não está, ao colocar os pés todos sobre o solo, em contato na sua propriocepção. Eu preciso ter contato com o ambiente para desenvolver a propriocepção do meu andar. É fundamental sabermos os marcos do primeiro ano de vida de uma criança. Qualquer criança deve falar até os 24 meses. Esse é o marco mais fundamental atualmente promulgado pelas sociedades mundiais de autismo. Somos os únicos seres que falam. Se o faça, deve ser feito até os 24 meses de idade. A orientação social seria aquela busca da mãe, do pai, do irmãozinho, que ele normalmente não faz. E a atenção compartilhada é quando normalmente as mães nos referem que, quando em casa, quantas vezes a senhora chama a criança? São necessárias 10 vezes para que ele me ouça. Acho que meu filho é surdo. Quando façamos os testes auditivos, principalmente o potencial evocado de tronco cerebral, mostram-se normais. Na análise do fenótipo é como eu me apresento a vocês, a cor do cabelo, dos olhos, a cor da pele. Vão ver que existem observações interessantes a serem feitas. Mas quando eu analiso o endofenótipo, que é a avaliação genotípica do ser humano, homens são formados de um cromossoma X e um Y. Mulheres são formadas de 2 cromossomas X. Isso é o meu genótipo. 46 cromossomas, um X e um Y. As meninas, 46 cromossomas, 2X. Quando eu pego essa avaliação, é normal. Mas quando eu vejo o paciente, ele está anormal. Essa junção de genótipo com o meu fenótipo e me expressar anormalmente chama-se endofenótipo. Acredite-se, é isso a expressão
que fez do Bruce Lipton. Acredito que vocês conheçam o Bruce Lipton aqui na Europa. Existem indicadores de risco para o desenvolvimento infantil para essas crianças. O melhor diagnóstico para o transtorno do espectro autismo, devido à complexidade do tratamento dele, é de 24 a 30 meses. Atualmente, nosso diagnóstico mais precoce que eu tenho é de 6 meses. Lembrar os senhores que nós já trabalhamos com autismo desde 1981. E de lá para cá, o que nós temos visto é o aumento do conhecimento da história dessa doença e como dela mais termos a oportunidade de tratar. Bem, se conhecermos as janelas do desenvolvimento já citadas, a janela da linguagem, que deve ser aos 24 meses, a janela da visão, que deve ser aos 2 anos, porque o olho do ser humano está maduro aos 2 anos. A sociabilização, que é o cérebro social da criança autista, difere do cérebro social de uma criança não autista. Coloque-se uma criança autista num parque, num playground, à tarde, e coloque uma criança não autista. Veja como as duas interferem, como as duas se relacionam. A criança autista jamais vai tocar o outro e não vai deixar que se toque. E a criança autista vai para um canto do playground e brincar com o brinquedinho dele sozinho. Parece que todo o grito das crianças ao seu redor não lhe chega aos ouvidos. E a outra vai se entrelaçar. Bem, aspectos genéticos, aquilo que nós falamos no início. Esse grupo do Instituto Pasteur, em Paris, Thomas Bourgereau, ele afirmou que 6% das crianças autistas apresentam alterações nos genes. Nesse gene, neurogilina 3 e 4, neurexina 1 e no SHANK3. Portanto, todos os trabalhos atuais estão baseados nesses 4 genes. Mas a neurogilina 4 é o gene mais afetado quanto à sequência do DNA. Bourgereau pegou um grupo de ratinhos machos e um grupo de ratinhas fêmeas. Deixou que as ratinhas fêmeas entrassem em cio, presas em gaiola, e pegou um rato que manipulou a neurogilina tipo 4 e retirou dele, fragmentando no seu gene. O ratinho com a neurogilina ausente tipo 4 olhava para a fêmea em cio e não sentia o feromônio. Não tinha nenhuma atração por ela. E ele pegou um ratinho par não atingido pela retirada da neurogilina e o ratinho saudável furiosamente agredia a jaula, tentando entrar para a jaula da ratinha fêmea para copular. Demonstrando que essa relação de busca existe uma contrapartida que se pode extrapolar para o caso em seres humanos. Os tratamentos que temos no mundo inteiro são esses. Análise aplicada no comportamento, chamado ABA. A linguagem e programas de comunicação, chamado PECS. O Floor Time, que é o Development Individual Differential Relationship Based Floor Time, que é uma técnica complexa, mas que eu pessoalmente trabalho com pessoas que trabalham com Floor Time. E o Programa do Ensino Individualizado nas Escolas, que é o PEI, muito usado nos Estados Unidos, e o acompanhamento terapêutico AT. O AT é aquele acompanhante terapêutico que vai para a sua casa e mora com seu filho e não pode sair da sua casa. Hoje, no Brasil, o custo operacional mensal de uma criança autista é R$12 mil. Aqui seria 4 mil euros mensais. Nos Estados Unidos, o NIH, National Institute of Health, complementa a família com $500, mas exige que a criança cumpra 40 horas mensais, 8 horas diárias de atendimento inter e interdisciplinar. E que o AT durma na casa do paciente. As medicações, quando a indicação, são essas no mundo inteiro. Principalmente o FDA,
utiliza muito nos Estados Unidos a risperidona, eu pessoalmente utilizo muito. Os inibidores de recaptação de serotonina são muito usados, como a própria fluoxetina, a imipramina, a maltodextrina e outros. O metilfenidato, quando existe profunda irritabilidade, a clonidina e o aripiprazol, que é off-label no Brasil, mas que eu pessoalmente uso em alguns pacientes. Agora vamos trazer para os senhores um caso raríssimo na literatura mundial. São pacientes nossos. Nós estamos diante de trigêmeas univitelinas autistas. É um caso raríssimo. Aqui estão os pais. Aqui está a mãe. Aqui estão as crianças. Agora, presencie o fato de que nem tudo é matéria e que um fenômeno chamado amor, identificação e desejo são muito importantes nas crianças autistas. A mãe nos disse que a gravidez foi indesejada. Ela fez um aborto psíquico e ela relatou que tinha solicitado a Deus que expulsasse do seu ventre as crianças por um aborto espontâneo, já que não tinha coragem de fazer o aborto químico. Então, o que é isso? Isso chama-se negatividade a uma gravidez. Essa negatividade tem efeito biopsíquico. Não nos iludamos que uma criança aos 4 meses em gestação, ele já ouve tudo o que os pais falam, inclusive as brigas compartilhadas do casal. Se a mãe fuma, a criança fuma. Se a mãe bebe, a criança bebe. Se a mãe se estressa, a criança se estressa. Se a mãe não dorme, a criança não dorme. A evolução dessas crianças é da seguinte forma. Aqui está o nome das 3. Sexo feminino, quando eu as atendi, 52 meses. Ali a data de nascimento. O desenvolvimento neuropsicomotor, que é essa expressão aqui. Desenvolvimento neuropsicomotor. Elas não sentaram, não engatinharam, iniciaram a bipedestração aos 13 meses, ou seja, ficar com os 2 pés, quando o normal é 11. Não desenvolveram a linguagem, nenhuma delas consegue falar, até os 30 meses, quando iniciou o fenômeno de ecolalia já citado. Com 33 semanas de gestação, 7 dias, elas nasceram aos 33 semanas de gestação e foram colocadas em cuidados intensivos, porque tinham baixo peso. E passaram para a residência no 15º dia com a mãe canguru, que é muito conhecida. Elas evoluíram da seguinte forma. Elas preenchem os critérios do Autism Diagnostic Observation Schedule, da APA, American Psychiatric Association. E do Childhood Autism Rating Scale, elas também preenchem. Então, as 3 estão dentro do Diagnostic Statistical Mental Disorders, Phases 5. Elas preenchem o critério 290 a 0 e ela preenche o critério do Código Internacional de Doença no eixo F840. Elas foram encaminhadas para avaliação de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. E o follow-up dessas crianças mostra que o atendimento multidisciplinar pela técnica ABA tem sido uma boa resposta. Porém, o custo operacional para elas está sendo muito difícil para essas crianças. Terminamos a parte que nos diz respeito um pouquinho de pincelada sobre ciência e autismo atual. Aonde é que a doutrina dos espíritos teria espaço e entraria aí? Aonde é que haveria a interseção da ciência com a espiritualidade desses pacientes? Bem, isso é um trabalho realizado na nossa casa espírita. Nós pegamos 10 pacientes encarnados, que são essas crianças que estão aí, com óbvio consentimento. Todas são autistas e preenchem os critérios. E levamos essas crianças para a casa espírita e colocamos os seus nomes em uma mesa chamada mesa mediúnica,
de trabalhos mediúnicos. Não fizemos a evocação desses espíritos, porque evocar é constranger e obrigar o espírito a vir. Lembremos a questão 76 do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? É o ser inteligente da criação, que habita o plano invisível do mundo imaterial. Portanto, se é ser inteligente, vem se quiser. Para nossa grande surpresa, na primeira noite de trabalhos, veio. Ele intitulou-se de nome Marcelo, e ele disse que é consciente da sua limitação, de que ele tem um sentimento de culpa muito grande, que esse sentimento de culpa gerou como se fosse uma bolha, e que ele estranha não poder interagir dentro dessa bolha com as outras pessoas, e que gostaria que os pais entendessem o seu sofrimento. Essa bolha, na descrição da única autora brasileira que escreve sobre, e eu encontrei uma revista ali com um artigo dela, chama-se Sueli Caldas Schubert. Ela tem um livro que fala sobre esse traço monoideítico da criança autista. A construção dessa bolha é para protegê-lo dos antigos a quem ele os feriu, que hoje seriam os seus algozes. Ele, dentro dessa bolha, ele está garantido, ele se sente protegido. O segundo comunicante, ele não se identificou. Ele tinha em torno de 9 anos de idade, a sessão ocorreu no dia 27 de 2015, e ele nos descreve que, em uma vida anterior, ele foi um grande empresário do ramo madeireiro, e que ele conscientizou-se do crime ambiental e arrependeu-se. Ele reencarnou mentalmente comprometido e preso dentro de uma floresta. Ele descreve que chegou a derrubar, quando empresário, mais de 1000 árvores, destruindo florestas inteiras. E que ele reencarnou mentalmente comprometido, novamente dentro dessa bolha que ele o protege. E ele descreve que na floresta não havia pessoas, porém fora da floresta haveria toda sorte de sofrimento. Mas havia pequenos seres que o perseguiam dentro da floresta. Quem já leu obras de Inácio, Dr. Inácio, do Filomeno de Miranda, vai saber que esses pequenos seres a qual essa entidade se reporta são chamados seres elementais. Lembramos aos senhores que os seres elementais são espíritos em transição para a nossa evolução hominal, e que eles têm função de proteger realmente as florestas, os rios, as lagoas e os mares. E quando ele feriu esses seres e devastou o meio ambiente onde esses seres conviviam. Daí a perseguição. Ele pede perdão aos pais por ser assim. Ninguém pede perdão sem ter consciência do fato consumado. Ninguém pede perdão se não há sentimento de culpa ou remorso. E esse remorso o faz realmente adoecer. Muito bem. Se são crianças, então quem é a criança? A criança é só um espírito encarnado. Na questão 776 do Livro dos Espíritos. E a criança, segundo essa obra, Mediunidade e Obsessão em Crianças, da Sueli Caldas Schubert, nos diz que um recém-nascido, quando dá o seu primeiro choro, significa que um espírito se revestiu de um corpo físico, trazendo consigo uma longa história já escrita e repleta de erros e acertos. E na questão 132, então qual seria o objetivo de encarnar crianças? A resposta foi: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. E na questão 166, a pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição direita à vida corpórea acabar de depurar-se?
obviamente sofrendo uma nova encarnação. É por isso que trocamos de roupa, trocamos de países, mas somos o mesmo espírito a caminho da evolução. Questão 383. E qual é para este, o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar os incumbidos a educá-lo. É um ledo engano da sociedade. Não há adiantar colocarmos mais policiais nas ruas, mais opressão e mais casas de abrigo a menores infratores. A infração vai começar no lar, porque ali é a primeira escola, como diz em O Consolador Chico Xavier, nas questões 108, 109 e 110. Portanto, para Sueli Calder Schubert, as provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se, conforme o desempenho do espírito. A sua pergunta. A resposta foi: as expiações, entretanto, expressam situações mais graves e por isso são impostas irrecusáveis. Se nós pararmos de vermos essas crianças autistas como só sofredores, pagadores de algo de castigo, nós continuaremos com essa visão de profunda antropomorfismo de Deus, tornando-nos Deus iguais a nós, que pelos erros, normalmente contumazes do cotidiano, castigamos. As crianças são espíritos, e se ferem as leis divinas, eles, na verdade, estão ferindo a si próprios. E ferindo a si próprio, a lei da reencarnação os trará, aparentemente presos em bolhas, mas para cumprimento de tarefas que são no sentido de evoluir e para melhor. Esse é o melhor livro para se ler. Autismo, uma leitura espírita, Hermínio C. Miranda, já desencarnado. Ele nos descreve que essa psicóloga, Ellen, diz que o autista é a rejeição da sua própria encarnação. Quando você se nega, você se monoideiticamente se fecha. E quando você se fecha, você cria uma couraça. E essa couraça é sua bolha de proteção. É isso que eles fazem, é isso que o Hermínio Miranda nos mostra. E continuando, ele nos diz que o autismo é certamente a resultante de uma pane, de um efeito causal, provocado por um mecanismo de natureza kármica. Ou seja, na hora em que os guias espirituais dessas crianças e espíritos comunicam que elas terão que voltar enfermas, elas não aceitam. Se fecham dentro de si para se melhor proteger, inclusive dos seus algozes. A Sueli Calder Schubert, continuando, nos diz: temos que considerar ainda o problema não examinado de um componente mediúnico no autista, ou seja, a existência nele ou nela, a criança, de uma faculdade extrasensorial. Ou seja, o que Sueli quer nos dizer aqui é que essas crianças autistas podem estar vinculadas a espíritos profundamente algozes, verdadeiras falanges, que têm função de provar e espiar essa criança, porque no passado ele, essa falange, a do agora, foi por ela torturada também. A famosa lei de causa e de efeito que novamente todos conhecem esse grande retrato, essa grande figura. Quem não o conheceu, dentro do movimento espírita. E ele disse que, nessa obra, A Sombra do Abacateiro, que nós tivéssemos profundos cuidados com as crianças autistas. Porque o passado delas é profundamente doloroso. E a incidência de suicídio em crianças autistas é muito alta. Então ele recomendava uma total e completa assistência à família, à criança, pela casa espírita, se assim a família aceitar. Bem, o espaço que a doutrina dos espíritos nos dá para a compreensão do autismo é este. Atendimento espiritual
permanente às famílias e ao paciente. Ninguém se torna autista, é autista. E é autista ao longo da vida. Autismo não tem cura, tem tratamento. E, continuando, na casa espírita, se busca a casa espírita, atendimento fraterno, familiar, atendimento desobsessivo, como nós mostramos, passe e água fluídica e evangelho ao lar dessa criança. Com o evangelho ao lar, você institui luzes, como nos diz Joana de Anjos, né? E como nos diz Nélio Lúcio na obra Evangelho ao Lar. Tiras um dia para falar de mim, que lá enviarei os emissários, Jesus. Então, quando você começa a fazer evangelho no seu lar, a psicosfera começa a melhorar. E os algozes do passado não entrarão, porque encontrarão barreiras psicomagnéticas na porta da entrada e na porta da saída de toda a casa. Que você não vê, mas que você vê o melhorar. E a última atenção da casa é que, normalmente, as melhoras dão um afastamento da pessoa da casa espírita. Isso é um erro fatal, né? Vamos relembrar aqui aquela passagem magnífica de Jesus. E quando limpares a tua casa, fecha bem a porta. Para que, voltando e encontrando a casa limpa, ele não traga mais sede e dela se apodere. Eu acho que Jesus, nesse dia, disse tudo o que a gente queria saber sobre obsessão e limpeza psíquica. O coração é a tua mente. A limpeza é os teus pensamentos, e tuas ações, e o teu comportamento. E se estás limpo, para te permanecer limpo, vigia e ora, porque não sabeis o momento. Porque, na verdade, quando se perguntou a pelo Allan Kardec, se os espíritos exercem influência sobre os nossos pensamentos, na questão 459, se eu não me engano, na parte 3ª do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, a resposta foi: muito mais do que imaginar. Os espíritos, às vezes, conduzem o teu pensamento. Concluímos dizendo que, nos códigos divinos, e não naquele genético que eu abordei, não existe imperfeição. Ninguém é autista por privilégio, por castigo, ou por perseguição, ou por vingança. Embora assim pense, a maioria das criaturas que atribuem a Deus esse castigo. Portanto, eu acredito que quando Jesus solicita deixar vir as minhas criancinhas, ele não, naquele momento, ele não mandou escolher se eram crianças saudáveis ou enfermas, já que enfermos ainda da mente e do corpo somos todos nós em evolução. Mas ele deixou que nós nos assemelhássemos a crianças se a ele quiséssemos ir ao seu colo, pela natureza da candura que a criança normalmente demonstra. Mas fato que eu não mostrei aos senhores aqui, de uma criança autista ter candura e ter, inclusive para aqueles que o trouxeram à vida, nenhuma consideração. São seres profundamente aparvalhados, com sentimento de culpa e remorsos, mas que encontram na doutrina dos espíritos e na medicina atual dos homens um espaço para o seu tratamento, e na doutrina dos espíritos o conforto, o consolo necessários à família, para que os aceite como um são, para que eles se transformem em uma reencarnação ou quantas houverem de ser, mas que finalmente cheguem ao colo do Cristo de Deus. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.